Imagine a cena. É noite nos Estados Unidos, uma terça-feira comum. Times Square lotada de turistas, trânsito engarrafado em Los Angeles, cafés ainda abertos em Miami. Mas em algum hospital, médicos desesperados enfrentam um paciente violento, agressivo, que morde a própria enfermeira e precisa ser contido com correntes. O noticiário no começo fala em uma doença misteriosa. O governo pede calma. Mas em poucas horas começam a surgir vídeos feitos por celulares mostrando pessoas correndo desesperadas, sangue escorrendo pelas ruas, ataques em plena luz do dia. A verdade fica impossível de esconder. Não é um surto de gripe, não é terrorismo. O inimigo agora anda, corre e morde. São zumbis. E aí eu te pergunto, se isso acontecesse de verdade, como você reagiria? Já vai pensando nisso e deixa nos comentários qual seria a sua primeira estratégia de sobrevivência, porque eu garanto que ninguém aqui estaria realmente preparado. Enquanto o mundo tenta entender o que está acontecendo, os Estados Unidos entram em estado de emergência. Militares cercam Nova York, mas como conter algo que se espalha de mordida em uma cidade com milhões de habitantes? O transporte aéreo ainda funciona por algumas horas, e bastam algumas horas para mudar o destino da humanidade. Um único passageiro infectado embarca em um voo para o Brasil. Do outro lado, no aeroporto de Guarulhos, o paciente zero brasileiro desembarca pálido, suado, com o olhar vazio. Ele tosse, tropeça, morde o taxista, depois outro passageiro na estação de trem, e em questão de horas a maior cidade do hemisfério sul mergulha no caos. Agora feche os olhos e imagine as manchetes no noticiário nacional. Zumbis invadem a Avenida Paulista. Corredores tentam escapar pela Marginal Tietê. Polícia Militar em confronto com mortos-vivos no Maracanã. Supermercados saqueados, estradas bloqueadas por quilômetros de carros tentando fugir. Famílias se trancando dentro de casa e improvisando barricadas com móveis. O medo se espalharia mais rápido que o próprio vírus. E se você ainda está aí imaginando como reagiria, já aproveita e se inscreve no canal. Porque se um apocalipse zumbi realmente começasse, informação e criatividade seriam tão valiosas quanto qualquer arma. E isso não é só ficção. A história já nos mostrou que surtos fora de controle mudam o mundo. Em 1918, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas em poucos meses. Em 2020, vimos fronteiras fechando, economias parando e prateleiras vazias em dias. Agora imagine o mesmo cenário. Mas em vez de um vírus invisível, estamos falando de um inimigo que corre atrás de você com dentes à mostra, pronto para transformar sua família em jantar. Mas quem teria chance real de sobreviver? Nos Estados Unidos, estados como Texas provavelmente resistiriam mais tempo, porque lá cada vizinho tem um arsenal no quintal. Mas em cidades superlotadas como Nova York e Los Angeles, a sobrevivência seria quase impossível. No Brasil, o interior teria mais chance. Pequenas cidades isoladas poderiam se organizar, mas capitais como Rio e São Paulo seriam condenadas. Milhões de pessoas, transporte lotado, aglomerações, um prato cheio para mortos-vivos. E claro, antes de enfrentar os mortos-vivos, o brasileiro teria que enfrentar um inimigo ainda pior: o trânsito. Agora imagine se os zumbis se adaptassem a cada lugar. Nos Estados Unidos, monstros musculosos, quase indestrutíveis. No Brasil, mortos-vivos invadindo blocos de carnaval, aparecendo em estádios lotados. Já pensou em um apocalipse zumbi durante um Brasil versus Argentina no Maracanã e o X Argentina no Maracanã? A torcida não saberia se gritava gol ou se corria para não virar lanche. E se a contaminação viesse pela Amazônia? Zumbis perdidos na selva disputando território com onças e jacarés. Quem você acha que sobreviveria? Não seriam os zumbis. Enquanto isso, a ciência entraria em ação. Laboratórios trabalhariam 24 horas por dia tentando criar uma vacina, mas com mortes acontecendo a cada segundo e hospitais colapsando, o tempo seria inimigo da humanidade. Pesquisadores em diferentes continentes testariam antivirais tentando conter mutações, mas cada mordida aumentaria a velocidade da infecção. E claro, teorias conspiratórias surgiriam nas redes sociais.
Alguns diriam que o surto é proposital. Outros que zumbis são efeito de experiências secretas. Memes e fake news se espalhariam junto com o vírus. E talvez a maior ironia de todas: o brasileiro daria um jeito de rir no meio do caos. Já dá para imaginar os memes. Zumbi tentando morder e o brasileiro oferecendo churrasco. Ou alguém dizendo: se correr o bicho pega, se ficar o zumbi come. Porque no fundo, se existe um povo capaz de transformar até o fim do mundo em piada, esse povo é o nosso. Mas a verdadeira ameaça talvez não viesse dos mortos, e sim dos vivos. Governos poderiam usar o caos como desculpa para impor regimes de controle, decidir quem merece viver e quem deve ser descartado. Milícias armadas tomariam bairros inteiros, grupos de sobreviventes formariam pequenos reinos improvisados, e famílias teriam que escolher entre confiar em estranhos ou lutar sozinhas. O apocalipse revelaria que o verdadeiro monstro não é o zumbi, é a própria humanidade. Agora imagine o impacto global. Se os Estados Unidos, maior potência militar do planeta, caíssem diante de um inimigo irracional, o resto do mundo entraria em colapso. O comércio internacional desapareceria, a internet cairia, países inteiros mergulhariam no caos. E no Brasil, a desigualdade se tornaria ainda mais cruel. Quem tem dinheiro se isolaria em ilhas privadas ou condomínios fechados, enquanto os pobres enfrentariam os mortos-vivos com pedaços de madeira ou facas improvisadas. E o que dizer da política? Enquanto parte do governo tentaria organizar a defesa, outras autoridades entrariam em pânico, criando caos ainda maior. Mas mesmo nesse cenário extremo, a criatividade humana brilharia. Supermercados improvisariam fortalezas, escolas se transformariam em abrigos temporários, e vizinhos que antes se ignoravam, agora precisariam cooperar para sobreviver. E no meio disso tudo, surgiriam histórias de coragem inacreditável. Famílias salvando vizinhos, cientistas descobrindo mutações do vírus em tempo recorde, e até zumbis sendo contidos de maneiras inusitadas, com estratégias que mais parecem saídas de um filme. E então, e se os zumbis invadissem os Estados Unidos e a contaminação chegasse ao Brasil? O mundo provavelmente não terminaria em um só dia, mas cairia em dois. O primeiro para os mortos-vivos dominarem, e o segundo para os vivos transformarem o apocalipse em trending topic. Talvez a gente não sobreviva por muito tempo, mas pelo menos iríamos rindo. E agora eu te pergunto de novo: qual seria a sua estratégia para sobreviver a tudo isso? Conta nos comentários, porque eu quero ver se alguém aqui realmente pensou em um plano melhor que o meu. E claro, se inscreve porque o próximo ICE pode ser ainda mais insano e perturbador.